Querido Senhor, nos dobramos diante de Ti nessa noite, nos curvamos, Senhor, diante do Teu trono, Te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Reconhecemos nossas fragilidades, nossas fraquezas. Estamos aqui para ouvir o Teu falar, Senhor, ouvir a Tua voz. Somos Tuas ovelhas e as ovelhas conhecem a Tua voz. Que o Senhor possa mesmo falar e ajudar cada um de nós aqui. Livra-me de mim mesmo, do meu próprio falar, Senhor. Livra-me, Senhor, do meu ego, meus conceitos naturais. Senhor, fala Tu mesmo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa transmitir a palavra de Deus para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, boa noite. Hoje eu vou falar de pé, amém? Eu recebi muitas mensagens essa semana dos irmãos preocupados, que eu comecei a mensagem em pé e terminei sentado, né, semana passada. Mas eu quero deixar os irmãos tranquilos que eu tive dois grandes problemas de saúde, que foi uma cirurgia de coração e um câncer de próstata, mas essas duas coisas são coisas resolvidas, certo? Isso hoje não me abate, nem me lembro disso. Mas a nossa idade traz outras dificuldades, outros problemas, pressão alta, temos problemas de labirintite, ATM, etc., intolerância a certos alimentos, isso, de vez por outra, deixa a gente meio baqueado, né? Isso não é só privilégio meu, não, né? De maneira que, assim, eu quero deixar bem tranquilo, assim, que os irmãos não se preocupem, tá? Que a minha saúde está boa. Hoje eu estou de pé aqui, amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Nós temos falado sobre a reconstituição, né, da nação de Israel, né? Neemias, o tema é a reconstrução de uma nação. É o tema dessas mensagens que nós temos falado. Essa já é a sexta mensagem. Se Deus quiser, hoje nós vamos começar mesmo aplicando diretamente no livro de Neemias. E semana passada, essa mensagem de hoje é sobre os restauradores, vai estar em cima do capítulo 3 de Neemias. Antes disso, eu queria dar uma breve revisãozinha para a gente. Tem irmãos que estão entrando pela primeira vez, né, na série, e para entender melhor, nós estamos falando sobre a reconstrução da nação de Israel, que esteve cativa por 70 anos lá em Babilônia, e de acordo com a profecia do Jeremias, eles teriam que voltar 70 anos depois, e eles começaram a voltar. E a causa desse cativeiro foi a idolatria, como nós falamos semana passada, desde Salomão até Zedequias, ali, o último rei ali, eles tinham alguns reis bons, mas a maioria, né, Edson foi checar essa semana, tinha a proporção de 3-1, né? 3 ruins para 1 bom. Então, é sempre assim, né? Esse é o problema do homem. Quando Deus entrega a responsabilidade do seu testemunho para os homens, ele corre um risco muito sério. Ele corre riscos sérios e realmente tem muitos problemas. Mas tem alguns bons, e graças a Deus por isso. Mas até um dos bons, que era Ezequias, no final ainda tinha um ego inflado, né? Ontem eu falei lá para o local 2 sobre isso aí, em cima de Ezequias, e nós vimos que ele, apesar de ser tão bom, mas no final ele mostrou todos os seus tesouros, o palácio, tudo que ele tinha de bom, ele mostrou para os embaixadores de Babilônia, e alguns anos depois, essa própria Babilônia veio, cercou Jerusalém e queimou a cidade, destruiu o templo, as muralhas e assim por diante. Então, mesmo nós que nos achamos bons e corretos, mas precisamos ter cuidado com o nosso ego, tá? O nosso ego é oco, dolorido, né, Jobson?
atarefado e frágil. Quem sabe depois eu vou falar uma mensagem para vocês sobre isso aí, tá certo? Por enquanto só são essas 4 coisas que o nosso ego é. Ele é oco, ele não tem nada dentro, ele tenta colocar um monte de coisa, e quanto mais coisas você coloca dentro dele, mais espaço sobra, que só quem preenche é o Senhor Jesus. Então você tem que estar consciente de que você tem um ego oco. Segunda coisa é que ele é dolorido. Você passa 24 horas sentindo ele, sentindo a dor. Ele reclama o dia inteiro. Ele fala mal dos irmãos o dia inteiro para você. Ele reclama do pregador. Ele reclama da mulher. Reclama dos filhos. Reclama do marido. Reclama dos presbíteros da igreja. Ele vive em dor. E quando você sente dor, é porque alguma coisa está errada no seu corpo. Aquele membro está com problema. Então o seu ego tem problema, porque ele é dolorido, ele é também atarefado, está ligado a isso. Todo dia ele está trabalhando e complicando a sua vida, perturbando você, não deixa você sossegado, nem quando está dormindo. Até os seus sonhos, muitas vezes, né, faz você acordar estressado. E no final ele é frágil, é um vaso de barro. Qualquer coisinha pode quebrá-lo, tá? O Ezequias tinha esse ego e por conta disso ele mostrou os seus tesouros. Então, isso é uma lição muito grande para nós. Tudo que eu tenho, como é que o hino diz? É porque eu... esse encargo aí está em... que eu estou falando, está em 1 Coríntios 3. Paulo fala, o que é que você tem que você não recebeu? Me diga, Paulo estava dizendo para os coríntios. O que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você age como se não tivesse recebido? É você mesmo que tem alguma coisa para dar. Ou seja, Paulo quer dizer, nós não temos nada para dar. Eu não tenho nada, nem vocês têm nada para dar. Por outro lado, fala, eu trabalhei mais do que eles, os superapóstolos. Paulo fala que não tem nada, diz que trabalhou mais do que eles. Mas ele, vírgula, cuidado com as vírgulas. Não eu. Não eu. Mas a graça de Deus comigo. Então nós temos visto nessas últimas mensagens que o maior problema de Israel foi a idolatria. E principalmente a idolatria do ego. A idolatria do eu. Por isso Jesus falou, quem quiser seguir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o lugar do nosso ego é na cruz. Sem cruz, irmãos, não tem saída para nós. Sem cruz não tem edificação. Sem cruz não tem restauração. Sabe qual foi a primeira coisa que foi restaurada com a volta do remanescente? O altar de holocaustos. Porque o altar representa Cristo e a sua cruz. E o altar é o lugar onde nós morremos, como holocausto, em Cristo, para nós mesmos, agora vivemos para Ele. Paulo fala, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso a primeira coisa que foi restaurada na volta dos judeus foi o altar. Não tinha muro, não tinha santuário, não tinha nada. Por isso nós não podemos botar a mensagem da igreja em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a mensagem da cruz. Por muito tempo nós lutamos pela mensagem da igreja, esqueçam isso. A igreja é consequência do altar. Primeiro o altar, depois o santuário, depois os muros para proteger o santuário e o altar. Amém? Uma breve revisão disso aí, nós falamos também no final da mensagem passada sobre um remanescente. O remanescente, isso está em Zacarias 8, de 1 a 15, o Senhor fala, eu vou tratar esse remanescente muito melhor do que tratei os outros na minha ira. Deus se irou contra os idólatras e levou-os para a Babilônia, mas agora Deus está chamando um remanescente para voltar e restaurar o testemunho de Deus. Prestem bem atenção.
Jerusalém, Sião, é o lugar do testemunho de Deus. O Senhor falou, é ali que eu vou colocar o meu nome. Em Sião. Então, depois de 70 anos, sem profeta, sem palavra, sem as celebrações, sem as festas, os judeus se acomodaram em Babilônia, confortavelmente. E quem tem coragem para voltar e restaurar o testemunho de Deus? Quem? Apenas 50 mil. O Ciro baixou o decreto, né, instruído pelo próprio Deus. Ciro, o rei da Pérsia, baixou o decreto. Quem quiser, volta. Quem quiser, volte para a Babilônia. De cerca de 2 milhões de judeus, só 50 mil voltaram. Desculpem, para Jerusalém. Só 50 mil voltaram. Esse é chamado do remanescente. Deus hoje está chamando um remanescente. E esperamos que cada um de nós esteja contado entre esse remanescente. O remanescente não é uma igreja visível. Não é a nossa igreja. O remanescente não é nenhuma denominação, nenhum grupo cristão, nenhuma instituição. O remanescente não é nenhum ministério apostólico de alguém. O remanescente está distribuído no meio do povo de Deus. Tem remanescente dentro do catolicismo romano, creiam nisso. Tem remanescentes dentro do protestantismo. Mas é um grupo invisível. Que Deus nos ajude a estar no meio desse remanescente. Esses são os mesmos vencedores das igrejas lá em Apocalipse. Nem toda igreja é vencedora. Cada carta, as igrejas em Apocalipse, no final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei isso. Então, a igreja não é o remanescente, a igreja como um todo. O remanescente é um grupo de vencedores no meio da igreja. Então, a mensagem da igreja hoje é secundária, nesse sentido. Eu não estou tirando o valor da igreja para Deus. Eu estou falando que a mensagem, o discurso, a argumentação a respeito de que igreja é melhor, que igreja é certa, esqueçam isso, não existe igreja certa. Existe igreja sem Cristo, e aí são falsos irmãos. Existe uma igreja com pouco Cristo, existem igrejas com mais Cristo. Depende do número de vencedores que tem nela, ok? Depende do número de vencedores. Então não julguem pela aparência, por nós isso, nós aquilo, esqueçam nós, o problema sou eu. Eu tenho que ser um vencedor. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Essa é uma breve introdução. Os capítulos 1 e 2 falam do perfil de um restaurador. O capítulo 3 vai mostrar os restauradores. Tem um detalhezinho no capítulo 2 que é a contribuição do rei. Vocês sabem que o rei foi muito bom, foi muito legal, não é? O rei liberou Neemias para voltar para Jerusalém. O rei deu cartas para ele tirar madeira lá das matas e deu um credencial para eles começarem a reconstruir lá os muros de Jerusalém. Nós podemos chamar essas pessoas representadas pelo rei de os apoiadores. Amém? Nós temos apoiadores que apoiam o testemunho de Deus. Quem são os apoiadores? O meu trabalho, o seu trabalho, a minha empresa, a sua empresa, o meu carro. É ou não um apoiador? Se eu não tivesse o meu carro, estava difícil eu ter ido ontem para o Conjunto Ceará liberar a mensagem. E é longe, né? Não, de onde eu moro. Vocês estão entendendo que a ideia de apoiador? Apoiadores são coisas que não são espirituais, mas que servem para apoiar o testemunho de Deus. Eu cheguei aqui há mais de 35 anos, vim trabalhar numa empresa aqui. Foi quando eu cheguei aqui.
E aquela empresa, hoje eu tenho certeza absoluta que Deus usou aquela empresa para apoiar o seu testemunho. Desde o dia que eu entrei, porque quando eu entrei, com 1 ano e pouco, a Sara tinha 6 meses, e adoeceu gravemente lá no Maranhão, teve que vir embora, e eu tive que pedir demissão, e os caras não me demitiram, os caras me transferiram para Recife. O cara saiu lá do Buriticupu. Não sei se alguém sabe o que é isso. Buriticupu é um lugar que não tinha lei, não tinha nada, só tinha um delegado, que quem mandava nele eram os bandidos. E eu estava lá construindo estrada no meio do Buriticupu, e eu tenho que... Eu não posso ficar lá porque o médico falou que não dá mais para a família voltar para o Maranhão. Eu tive que pedir demissão. Quando eu fui pedir demissão, os caras simplesmente me transferiram para trabalhar em Pernambuco. Para quem não sabe, eu era da Paraíba, a 2 horas de distância. Que empresa é essa? É uma apoiadora, certo? Um dia eu precisei ir para a Europa, para uma feira de livro com a Jussara, e eu não tinha nenhuma férias vencida. Falei para o meu diretor, olha, eu estou precisando ir lá. Eu sou ministro do Evangelho, eu tenho um compromisso lá, fiz igual o Neemias, eu tenho uma feira lá para ir, tal, eu estou sem férias, eu estou querendo ir. Não tem problema não, você vai, depois a gente se acerta. O que é isso? Um apoiador. Nery, a sua empresa é o seu apoiador. Amém? Vocês que têm empresas, consultório, como a doutora Keila, não pense que isso aí é o fim de vocês em si mesmo. O negócio de vocês, o emprego de vocês é para apoiar o testemunho de Deus. Se você usar para outra coisa, você vai se dar mal. Jesus falou para a gente não entesourar recursos nessa terra, porque a traça e a ferrugem corrói. Se você não usar o seu negócio, o seu apoiador para a obra de Deus, a traça vai corroer. Você vai morrer, os filhos vão ficar brigando pelo seu patrimônio, vai morrer gente. E você perdeu a grande chance de usar um apoiador que Deus lhe deu para o testemunho dele. De aumentar o crédito na conta celestial. Queria aproveitar, né, já foi falado que eu vou para Angola final do mês. Nós temos uma despesa extra de R$6.000 que precisa ser coberta, fora de toda essa necessidade que o Gleiton falou aí. Nós estamos indo em 3 irmãos e cada um deve gastar uns R$6.000 fora as passagens. As passagens já estão compradas, graças a Deus. Um apoiador aqui dessa cidade ofertou as passagens, que Deus abençoe essa empresa. Amém? Essa empresa é a Sarita. Vou falar logo. Vou dizer logo, tá certo? A Sarita, esse apoiador que nós temos aqui, ofertou as nossas passagens. E agora os outros 6.000 estão na mão de vocês aí, tá bom? Eu já coloquei nos grupos aí, não foi? Não sei se vocês viram. Tem, né, esse mesmo Pix aqui dos cooperadores. Fiquem à vontade, tá bom? Isso é benção para vocês, tá? Como Paulo falou, eu não estou pedindo ajuda não. Paulo disse para os filhos, não pense que eu estou pedindo ajuda para vocês não, tá? Isso aqui é para aumentar o crédito de vocês. Eu estou ajudando vocês a aumentar o crédito. Então isso que eu estou falando aqui, nem de longe pense que eu estou pedindo ajuda não, tá? Louvado seja o Senhor. Então lembrem disso, tá bom? Esse capítulo 2, então, tem os apoiadores. 1 e o 2 juntos. Eles dão o perfil dos restauradores do capítulo 3, na pessoa de Neemias. Quem era Neemias? Um cara que não estava pensando em si mesmo, certo? Uma pessoa que estava preocupada com o testemunho de Deus. Quando os irmãos vieram, Anani veio, como é que está? Como é que está Jerusalém? Como é que estão as coisas por lá? Neemias tinha nascido em Babilônia. Neemias era funcionário público de alto padrão,
servia junto ao rei. O que é que tem a ver Neemias se preocupar com uma cidade queimada, destruída, pobre, sem governo, sem nada, um bandido para todo lado, PCC de um lado, CV do outro, os opositores lá. E você deixar o palácio do rei para voltar para Jerusalém, tem que ter visão, irmão. E uma preocupação com uma coisa só: o testemunho de Deus. Amém? Então o primeiro ponto do perfil de um restaurador, ele tem que estar preocupado com o testemunho de Deus. Ele não deve estar preocupado com si mesmo, com seus interesses, mas com Deus e os interesses de Deus. Ele é alguém que ora. Na hora que ele escuta o problema, que ele escuta a notícia, o relatório, a primeira coisa que ele vai fazer é orar. Número 2. Depois, ele é ativo, toma atitude, não espera pelos outros. Meus amados irmãos, nós precisamos ser pessoas proativas. Não fique esperando. No seu grupo familiar, tem líder, não tem? Nós, nos PGM, agora a gente ainda não definiu os líderes. Nós estamos deixando a coisa andar. E tem hora que é cachorro de muito dono, né? Ninguém vai atrás. Hã? Passa fome. Cachorro de muito dono passa fome. Cuidado, meus irmãos. Um restaurador, ele é preocupado com o testemunho de Deus, ele ora e ele toma atitudes, ele é proativo, ele não espera pelos outros. Ele é ousado, vai falar com o rei, diz: rei, assim, você está achando que eu estou triste? Eu estou triste mesmo. E ele disse que teve medo, porque ficar triste na frente do rei, um cara que provava o vinho do rei, a comida do rei, era para se desconfiar que esse cara estava com alguma tramóia com o rei. Mas ele foi ousado, falou: estou triste, sabe por quê? Porque a terra dos meus pais estão sepultados e tal, está em ruína, assim. E o apoiador olha e fala: o que é que você precisa? Eu preciso ir lá, somente. Sim, quanto tempo você precisa? Ah, sei lá. E marcaram um tempo lá, a Bíblia nem diz quanto tempo foi. Me deram férias, depois a gente se acerta aí. Então, um restaurador, ele é ousado. Um restaurador, ele corre riscos. Voltar para Jerusalém arrodeado de bandido não é fácil. Sambalat, Tobias, um monte de gente que não quer o testemunho de Deus, quer outra coisa, quer uma igreja divertida, mas não quer uma igreja viva. Vocês lembram que eu falei a semana passada? Que a maioria dos cristãos gostam mesmo é de diversão nas suas igrejas. Tem muitos grupos aí, pula-pula, é luz, é jogo de luz, é parede preta, e por aí vai. Meus amados irmãos, Deus não quer uma igreja para diversão. Deus quer uma igreja viva, uma igreja de remanescentes. Para você ser um remanescente e voltar para Jerusalém, você vai correr riscos. Você tem coragem? O ano passado nós corremos risco, não corremos? Sim. Mas nós estamos aqui. Amém. Ainda corremos riscos. Mas eu pelo menos não desisto do que eu vi. Amém. Do testemunho de Deus que precisa ser preservado. Amém. Muito bem. Ele precisa ter um espírito de liderança. Opa, outra coisa importante. Você no PGM... Se você é um restaurador, você tem um espírito de liderança. Não fique esperando, né, pelos outros. Tome, né, se você vê que a coisa não está andando, tome a liderança. Faça alguma coisa. Assim era Neemias. E ele chega lá e tem coragem para enfrentar os opositores. Falou: vocês cooperar conosco? Vocês não têm parte nenhuma nesse negócio aqui. Isso aqui é o testemunho de Deus. Não é para qualquer um, não. É para quem corre risco. É para quem não está preocupado com a sua própria vida. É isso aí. Então, fora, Sambalat, Tobias, seja lá quem for, fora, vocês não têm parte nessa obra. Amém, meus irmãos? Amém. Então, ser um restaurador precisa ter coragem. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Então, entrando no capítulo 3, vou tomar uma aguinha aqui.
Vocês podiam abrir aí o capítulo 3, ele é interessantíssimo. A Bíblia, cada palavra na Bíblia tem, e cada colocação, e cada maneira que foi colocada tem importância, certo? Então, eu sou escritor, eu escrevo qualquer coisa de vez em quando. Se fosse eu jamais tinha escrito esse capítulo desse jeito. Porque uma das regras de uma boa escrita é a não repetição de um termo. Certo? A não repetição de um termo. Agora, vamos ler alguns versículos de Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. Eu vou ler só alguns, tá? O versículo 1 eu vou deixar para depois, porque eu vou ter um foco especial. Mas vamos ler. 3:1. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos e sacerdotes, reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Versículo 2. Ao lado dele, preste atenção a essa expressão, tá? Ao lado dele, trabalharam os homens de Jericó, tal. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, eu não vou continuar mais lendo porque tem muito, ó. Versículo 8, ao seu lado. Versículo 10, ao seu lado. Junto a estes, ao lado dele. Versículo 17, depois dele. 18, depois dele. 19, ao seu lado. Versículo 20, depois dele. 21, depois dele. Depois dele. Depois dele. Depois. E depois deles. Deram uma volta na cidade e chegaram de novo no portão das ovelhas. Sinceramente, irmão, isso aqui em termos de literatura, isso aqui é uma leitura chata. Essa semana eu ouvi uma mensagem sobre isso aqui, e o pastor fez questão de ler o capítulo todinho antes da mensagem. Eu não tive coragem de fazer isso hoje de noite, não. Só estou citando para vocês têm a Bíblia aí, vocês vão ler em casa, tá bom? Mas o ponto aqui é o seguinte, é que há 10 portões aqui, não sei porquê. Naquela época havia 10 portões. Nós não vamos falar muito desses portões aqui, porque cada portão desse é uma mensagem. Tá? Cada portão desse tem uma mensagem para nós. Eu queria falar para vocês 3 pontos nesse capítulo. Primeiro, qual é o ponto de partida da reconstrução? Segundo, ao lado deles, o que isso significa? Terceiro, em frente da sua casa. Esses versículos os versículos 10, ao seu lado, Gedaías, filho de Anamu, fez os reparos em frente de sua casa. E tem outros versículos, eu vou ler depois, tá? Em frente de sua casa, e o ponto sobre a diversidade dos restauradores. Esse mais ou menos o meu encargo hoje à noite aqui. Se der tempo a gente termina, tá certo? Então, a questão do ponto de partida. Qual é o ponto de partida da reconstrução dos muros? O ponto de partida é o capítulo 3, versículo 1. Então, o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Tinham 10 portões em Jerusalém. Depois vocês leem aí e marquem na sua Bíblia o nome dos portões, tá? Por que começar no portão das ovelhas? Você tem as ruínas do muro, tinha portão que não tinha nada, tinha portão que precisava reparar, outro estava meio destruído, outro todo destruído. Enfim, 10 portões que precisavam ser reparados, reconstruídos, restaurados. Por que começar? Porque o relato da Bíblia fala do portão das ovelhas. Por que aqui fala do sumo sacerdote Eliasibe? Porque o sumo sacerdote Eliasibe representa o nosso Cristo. Amém? Tudo começa com Cristo.
Se uma obra não começar com Cristo, não tem reconstrução, não tem restauração. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é a sua obra redentora, como já falei, a sua cruz é o ponto de partida para nós nos tornarmos os restauradores do testemunho de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Hebreus 13:20 fala de Jesus, o grande pastor das ovelhas. Nós só temos um grande pastor, o Senhor Jesus. A Bíblia fala que os presbíteros são pastores. Isso está muito claro em Atos 20 e 1 de Pedro 5. Esses dois textos falam claramente que a responsabilidade do pastoreio da igreja é dos presbíteros. Não é de apóstolos. Não é de nenhum profeta fora da congregação. A responsabilidade pelo rebanho e pelas ovelhas é dos presbíteros. Eu reforço isso aqui, meus irmãos. Sempre tenho falado nessas mensagens, porque esse é um ponto que nós precisamos restaurar na nossa visão. Amém? Então tudo começa com o grande pastor das ovelhas. Esse grande pastor é o nosso Senhor Jesus. E esse grande pastor, também em Hebreus, ele é o sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ai de nós, se não fosse o sumo sacerdote. Ninguém pode se tornar um restaurador se não tomar Cristo e a obra de Cristo por início da sua experiência. Por isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. Amém? Esse é um ponto. E as ovelhas, irmãos, a gente sabe, né? O portão das ovelhas, nós temos o precioso capítulo de João 10, que fala claramente que Jesus é a porta das ovelhas, né? As ovelhas ouvem a sua voz. Ovelha que é ovelha sabe quem é o pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. Se você está confuso hoje com as vozes, o mundo hoje está cheio de vozes. Há vozes para todo lado. Se você entrar na internet, tem voz para todo lado. Cuidado, meu irmão. Uma ovelha de verdade do Senhor Jesus, ela conhece a voz do pastor. A voz do Senhor Jesus. Amém? E está em João 10, né, de 1 a 16, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas ele falou, né, que as ovelhas ouvem a sua voz, né? Ele também disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Neemias era um bom pastor. Ele arriscou a sua vida, ele deixou sua vida confortável de Babilônia para arriscar a sua vida e reconstruir os muros de Jerusalém. Porque o bom pastor, irmãos, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. E nós, para sermos restauradores do testemunho de Deus, nós precisamos tomar a vida de Jesus como nossa experiência. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Cristo tem que ser contemplado por nós diariamente. Cristo é o centro de tudo. Amém? Não esqueçam isso, irmãos. Nenhum método, nenhuma prática é centro de nada. Nenhum profeta é centro de nada. Cristo é o centro. Cristo é o centro. 2 Coríntios 3,18. Como é que fala lá? Nós, com o rosto desvendado, contemplando, como diz uma outra tradução, a beleza do Senhor. Gosto muito dessa tradução. Contemplando a beleza do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Isso é o que a Bíblia diz, amém? Então, aquele que nós devemos contemplar é o Senhor Jesus. Muito bem. Agora, a questão do ao lado deles, do lado deles, depois deles, junto deles, isso aqui, irmãos, tem uma lição preciosa nessa questão da restauração, que é a restauração dos muros, que é o princípio da cooperação.
Então, eu li para vocês até o versículo 4, né? Mas até o 5 fala, ao lado dele, versículo 4, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, de Cós, Mesulam, tal, né? Versículo 5, ao lado deles trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Tem umas pessoas metidas nobres, tá? Tem alguns que se acham nobres e não se submetem a Neemias. Deixando bem claro que Neemias aqui representa o Senhor Jesus. Amém? Neemias aqui não pode representar nenhum homem nessa terra, a não ser o Senhor Jesus. Mas os nobres acham que são alguma coisa, né? Aquela questão do ego. Ezequias tem tesouros, tem coisa para mostrar para os outros. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu vou carregar pedra? Eu vou ficar aqui, ali no sol? Olha, o sol ali em Jerusalém é quente, meus irmãos. E vocês sabem que tamanho eram as pedras do muro? Hein, Edson, você que esteve em Jerusalém. Vocês sabem que o Edson esteve em Jerusalém, né? Só nós aqui entendemos essa piada, né? Dona Jussara também esteve ali conosco no Muro das Lamentações. Meus irmãos, as pedras, é coisa de 60 por 40, alguma coisa assim. 70 por 50. Carregar aquelas pedras, colocar umas sobre as outras. É fácil não, meu irmão. Não é coisa para nobre não, tá? A edificação da igreja não é coisa para nobre, Jobson. Jobson Vilela. Edificação, se você acha que você é nobre, caia fora, meu irmão. Como diz, né, as expressões por aí. Se você acha que é nobre, é melhor você cair fora, porque aqui na reconstrução dos muros de Jerusalém, não tem lugar para nobre. Nós precisamos ser servos. Os presbíteros têm que ser servos. Não podem ser dominadores do rebanho. Tem que ser modelos do rebanho. Se você acha que nós não estamos servindo vocês dessa maneira, eu, o Edson e o Gleito, podem nos procurar e falar conosco abertamente, que nós vamos ouvir e vamos levar diante do Senhor. Se for verdade, o Senhor vai nos repreender. Nós não temos medo de confrontação. Confrontação não é rebelião. Confrontação não é rebelião. Não tenham medo de nós, irmãos. Nós somos fracos, frágeis, mortais. Às vezes nós somos nobres. Natã confrontou Davi. Jetro confrontou Moisés. Moisés, tudo que você está fazendo aí está errado. Por isso. Aí Moisés disse, está errado mesmo, vamos mudar isso aqui. Sim, amém. As filhas de Zelofeade confrontaram Moisés. Moisés, tem alguma coisa errada aí nessa lei, Moisés, porque, olha, o nosso pai morreu, não deixou nenhum filho. Como é que vai ficar? Nós vamos perder a nossa porção? É justo isso aí? Moisés falou, deixa eu ver aqui na lei, realmente não tem nada não, deixa eu perguntar para o dono da lei aqui. Amém. Ah, sim, aí a gente vai perguntar para quem fez a lei, como é que é a história. Foi falar com Deus, e Deus não deu nenhuma desculpa. Falou, realmente está faltando alguma coisa aí. Diz para elas aí que daqui para frente é assim. Meus irmãos, você acredita que Deus esqueceu de botar isso na lei? Desculpe, eu me perdoe, né? Do ponto de vista humano, Deus esqueceu de colocar esse item na lei. E as filhas de Zelofeade tiveram coragem de ir para Moisés e dizer, tem alguma coisa errada aí. Está faltando, porque não pode. Se ninguém pode perder a sua porção, está escrito na lei aí que ninguém pode ser escravo de ninguém, muito menos perder a sua terra. Como é que nós vamos perder a nossa? Porque nós não temos homens descendentes aqui. E aí, Moisés? Moisés falou, voltou e tal, vocês têm razão mesmo, vamos alterar esse negócio aqui na lei. Vocês estão entendendo que confrontação não é rebelião?
Meus irmãos, eu estou falando aqui para a Igreja de Fortaleza, claro, está na internet, quem quiser ouvir, ouça. Eu não tenho nenhuma obrigação e nenhuma intenção de estar falando para outra plateia, a não ser vocês aqui, porque Deus colocou sobre nós a responsabilidade somente de vocês, tá certo? Eu, o Cleiton e o Edson somos os pastores de vocês. E mais nada. Mas nós estamos abertos para qualquer tipo de confrontação. Eu penso, inclusive, de acertar um dia na semana para vir aqui para o local 1, sentar numa sala ali e esperar quem queira ajuda, confrontação. Só não venha com rebelião. Reconheça as autoridades. Respeito, né? Honra como autoridade. Mas se você tem uma coisa justa, como as filhas de Zelofeade tinham, é certo que você possa nos procurar. Eu já fui procurado por vários irmãos. O Jorge, um dia desse, me deu umas cacetadas. Cadê ele, hein? Olha ele ali, botando a mão na cara. O Jorge me sarrabulhou um dia desse. Eu fiquei com raiva de você, Jorge? Está tudo assim, né? Foi boa comunhão, nós continuamos do mesmo jeito. Eu estou até gostando mais dele, porque ele é sincero. Tinha tanta gente aqui falsa, não era? Mas agora tem irmão sincero que chega para mim e mostra, mas você é isso, isso e aquilo, tal. Tá bom, Jorge, eu vou orar. Eu falei igual a Moisés, eu vou orar. E Deus realmente me mostrou algumas coisas, mas na semana passada eu não pude obedecer o que o Jorge me pediu, para eu não dar alfinetada. Foi ele o autor da confrontação. Diz que eu estou dando alfinetada demais. Mas agora nós estamos, a partir dessa mensagem, viu, Jorge? Nós somos restauradores agora, amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Isso é uma mensagem doida. Bom, não era que eu estava mesmo, eu estava no pastor, né? Nós somos os pastores e precisamos desse princípio da cooperação. Em Gênesis 2,18 começa ali o princípio da cooperação. Não é bom que o homem esteja só. Amém? Efésios 4, 11 a 16 fala da justa cooperação de cada parte. A igreja tem apóstolos, profetas, tudo no plural, tá? Evangelistas, tudo no plural, viu? Evangelistas, pastores, mestres, convistas, ao aperfeiçoamento dos santos, dos restauradores, para a obra do ministério, que é a restauração dos muros de Jerusalém. Para que vocês não, até que todos cheguemos aqui à plenitude de Cristo. Até a medida da estatura da plenitude de Cristo. A perfeita unidade, a unidade da fé. Para que vocês não sejam mais crianças, meninos, arrastados de um vento para o outro, por todo o vento de doutrina. Por isso é importante que nós nos unamos junto com apóstolos, profetas, e sejamos todos, cada parte, fazendo a sua função. A justa cooperação de cada parte, pelo auxílio das juntas. Junta não é parte. Junta é um vínculo. Certo? Em engenharia a gente estuda isso, né? Existem as vigas, as colunas, e existem os vínculos. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, parece que são as juntas. É uma interpretação que tem aí, tá certo? Mas cada parte é que efetua o aumento e a reedificação da igreja. Vocês estão entendendo porque esse capítulo está cheio de junto dele, junto a ele, depois dele, ao lado dele, assim por diante. Todos nós devemos ser partes da restauração. Todos nós devemos ser restauradores do testemunho de Deus, ok? 1 Coríntios 3,6 fala
Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, minha gente. O crescimento veio de Deus. Vocês estão discutindo o quê? Eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Cefas. Esqueçam isso. Um planta, o outro rega. O importante é que Deus dá o crescimento. Esse é o princípio da cooperação. Lucas 10, 70 foram enviados de 2 em 2 para pregar o evangelho. E quando pregaram o evangelho, o Senhor via Satanás caindo do céu. 2 em 2, amém? Princípio da cooperação. Tem uma frase muito interessante. A força de uma corrente está no elo mais fraco. Entenderam ou não? Não adianta 10 elos fortes numa corrente se existe um elo fraco. Quando puxar, quebra. Acabou a corrente. Ou seja, a força da corrente não está em você individualmente. A força da corrente está em que todos os elos tenham a mesma resistência. Amém? Daí, irmãos, que nós temos que adotar esse princípio ao lado dele. Eu sei que é difícil servir ao lado de Socorro Fagundes. Não é, minha irmãzinha? Né? Agora é fácil? Eu estou brincando. Irmã Socorro é minha querida, é lá de casa. Vive lá na minha casa, tomando café lá em casa. Não é, Socorro? A gente é muito íntimo, né? Assim, desde 30 anos atrás que a gente se pega. Mas nós estamos juntos. Ainda estamos juntos, amém? Amém. Então, não rejeite o elo do seu lado. Se ele está mais fraco, ajude-o. Paulo fala em Romanos 14, se você ajude o fraco na fé, né? Acolha a todos. Tá? Isso está em Lucas 10 que eu falei, né? Então, no Novo Testamento tem uma expressão que está muito ligada a isso, é uns aos outros. Já prestaram atenção? Vocês já contaram ou já pegaram o celular para escolher aí quantas vezes tem a expressão uns aos outros no Novo Testamento? É muito, irmão. É muito. Eu vou citar só algumas importantes aqui. Amem uns aos outros. João 13, João 15, Romanos 10. Amem. Eu coloquei esse em primeiro lugar, tá certo? Amem uns aos outros. Essa questão de servir ao lado, reconstruir os muros, restaurar o muro do lado deles, meus irmãos, precisa de muito amor. Amém? Precisa de muito amor. Eu vou ler alguns aqui. 1 Tessalonicenses 4,18. O meu tempo está acabando. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Estas palavras aqui eram as palavras de Paulo, na época, a carta aos Tessalonicenses, que hoje é a Bíblia Sagrada. Hoje essa carta faz parte da Bíblia Sagrada. Então, consolem uns aos outros com a palavra de Deus. Amém? O capítulo 5, versículo 11... Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, aqui existe uma palavra muito boa também, que é mutuamente. Então, meus amados irmãos, vocês não podem só esperar por essa reunião aqui. Sim, por um lado, os irmãos estão aqui falando da palavra de Deus, mas essa palavra é uma palavra geral, genérica. Isso tem que ser praticado nos PGMs, amando, consolando uns aos outros. E agora, Efésios 5, 21. O que é que diz Efésios 5, 21? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É fácil isso aqui? Sujeitem-se uns aos outros.
ao lado dele, do lado dele, junto dele. É fácil não. Mas esse é o modelo de restauração do testemunho de Deus. Hebreus 10, 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Então, muitas vezes estamos desanimados, é ou não é? Vocês acham que eu vivo sempre animado? Sim ou não? De onde você sabe disso? Quantos de vocês ligam para mim para me animar? Porque vocês pensam que eu sou um super-herói, e eu não sou. Liguem para mim, liga para mim, como é que é? Não liga para ele. É assim, é? Ou então, pega o Guanabara e vai lá em casa, meu. Meus irmãos, nós precisamos de vocês. O Edson precisa, o Gleiton precisa. Hein? Dentro da Hilux. Vocês estão entendendo, irmãos, que nós todos precisamos ser elos com a mesma resistência. A partir de nós, os presbíteros, precisamos ter a mesma resistência. E vocês terem a mesma resistência. Amém? Nos animem, amém? E animem os outros do seu grupo familiar. Outro ponto importante, Colossenses 3,16. Eu chegar em casa, eu acho que eu vou apanhar. Porque eu prometi que não ia dar alfinetada, mas parece que já soltei algumas hoje. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A palavra de quem? Quem é que tem que habitar em vocês? Amém. Instruam. E essa letra está pequena demais. E aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Então nós devemos chegar junto dos irmãos que estão desanimados, desencorajados, para cantar com eles, animá-los. Trazer a palavra de Deus que está habitando em você. Agora, se você não tem palavra habitando dentro de você, como que você vai ajudar os irmãos e animar os irmãos, não é verdade? Então, o ponto principal aqui é habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Colossenses 3,16, Hebreus 3,13. Eu vou fazer questão de ler todos esses versículos. Meu tempo está acabando aqui. A gente fecha já. 3,13 diz: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. Não é de vez em quando, Jobson. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do pecado. Se a gente não animar uns aos outros, irmãos, tem gente que vai ser endurecido pelo engano do pecado. Vocês estão entendendo como é sério essa questão do lado a lado, uns aos outros, do lado deles, junto deles. É isso, essa é a lição que nós temos em Neemias 3. É a lição da cooperação mútua. E também nós podemos, né, em 1 Pedro 1,9 fala que nós devemos hospedar uns aos outros. Isso aqui é importante também, né? A gente hospeda muita gente lá em casa, só a gente sabe o quanto isso é importante para nós. Como que a gente é consolado pelos hóspedes que chegam lá em casa, né? Isso é importante, tá bom? Mas nós temos, como eu já falei, o problema do ego, já falei bastante sobre isso. Isso requer também, irmãos, um compromisso, tá? Romanos 12:1. Isso requer compromisso. Neemias tinha compromisso, e aqueles todos que arregaçaram as mangas, que não tinha naquela época, eles foram pegar em pedra para reconstruir os muros, eles tinham um compromisso com Deus. Amém. Neemias era apenas um líder, e ele representa Cristo hoje. Cristo é o nosso supremo pastor, o nosso líder, e nós precisamos ter um compromisso com ele. Amém.
Amém? Louvado seja o Senhor. Para terminar aqui, eu vou pular algumas coisas, mas tem um ponto que eu não posso deixar de falar, é a questão da sua casa. Alguns restauradores restauraram o muro em frente da sua casa. São os versículos 10 a 12, eu vou ler de novo. Neemias 3, 10 a 12, diz o seguinte: ao lado destes trabalhou Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, ao seu lado Jedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E ao seu lado, Atuz, tal, fez reparos, fulano, ciclano, beltrano, blá, blá, blá. Versículo 12, ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, ele e suas filhas. Vocês estão vendo que a família está envolvida nesse negócio aqui? Ainda tem mais, 22. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim, esse depois aqui é de lugar, não é de tempo, tá? Um advérbio de lugar, se eu não me engano, os universitários aí me ajudem, né? Depois estou aqui, depois de mim está aquele ali, tá certo? Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim e Assup fizeram os reparos em frente de sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Versículo 28, para cima do portão dos cavalos. Os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Emer, reparou em frente de sua casa. E depois dele, tal. Versículo 30, no final, depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Então, tem várias repetições aqui, mostrando que também a coisa começa na nossa casa. Participação da família na restauração dos muros de Jerusalém. Famílias cooperando com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu queria tocar em alguns pontos práticos. Como está a sua reunião familiar, que na minha época se chamava culto doméstico, quando eu era menino? Você tem uma reunião com a sua mulher e os seus filhos? Não me responda, só anote aí no checklist, tá? Se você não tem uma reunião em casa com a sua mulher e seus filhos, sinto muito. Você não está no nível dos restauradores dos muros de Jerusalém. Você está falhando. É hora de consertar isso aí, tá certo? Nessa reunião familiar, basicamente, oração e leitura da Bíblia. Só isso, meus irmãos. Minha mãe lia um salmo todo dia para a gente lia junto com ela. Isso foi tão bom para mim. Você está fazendo isso? Relacionamento conjugal. Você está orando com a sua mulher, seu marido? Como é que está o relacionamento de vocês? Tem amor? Tem submissão? Tem cuidado mútuo? Efésios 5, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Cuida principalmente com a lavagem de água da palavra. Estou só citando alguns pontos práticos, meus irmãos, porque não tem sentido falar que você é um restaurador de muros se você não cuida bem da sua casa. Por quê? A casa estava de frente para o muro. E pelo que eu entendi aqui, o Neemias deixou a responsabilidade de quem estava morando de frente ao muro reconstruir o muro. Hoje, todos nós aqui temos uma casa e temos um muro na nossa frente. Se você não construir o muro em frente da sua casa, os inimigos vão entrar por ali. Sinto muito. E quem vai ser primeiro pego? Você. Ora, se há brecha, se faltou restauração em frente da sua casa, quando o Nabucodonosor vier, quem primeiro vai sofrer é você. Vocês estão vendo que esse negócio é sério? Disciplina familiar. Hoje em dia, o maior problema nas escolas é a disciplina, não é? Os professores hoje vivem com medo de morrer. Palavrão, desrespeito, isso aí é o mínimo, mas tem faca, tem bala, tem tudo hoje nas escolas brasileiras. Falta de quê, irmãos?
Claro, falta de Cristo, em primeiro lugar. Falta de pais cristãos. Afinando mais a coisa, pais cristãos que conhecem a Bíblia. Afinando mais, pais cristãos que conhecem a Bíblia e que praticam a Bíblia. Essa é a causa do problema das escolas no Brasil. Quem sabe na sua casa também. Você tem disciplinado seus filhos? O básico, irmãos. Pedir perdão, pedir por favor, respeitar os mais velhos. Tinha uma irmã que me chamava de sem futuro. Você acredita nisso? Lá no meu grupo familiar. Quando eu morava na Aldeota. Ei, sem futuro. Dá para entender um negócio desse, irmão? Graças a Deus, eu sempre levei na brincadeira, deixei para lá, nunca reclamei. O pessoal lá de casa é que reclamava. Você tem que dar uma tua, pode estar chamando de sem futuro assim na frente de todo mundo. É problema dela, eu não sou sem futuro. Eu tenho muito futuro. Se ela não foi disciplinada pelo pai, pela mãe, é problema deles aí. Agora, isso não é uma realidade hoje, irmão, dentro das nossas casas. Você está disciplinando seus filhos a respeitarem a você, primeiramente, seu pai, a mãe, a respeitar os irmãos, a respeitar os presbíteros da igreja. Isso é restaurar os muros de frente da sua casa. Eu queria aplicar também ao PGM, né? O PGM é um grupo familiar em casa. Então, irmão, nós que temos aberto nossas casas, né, nós somos abençoados. Mas você tem aberto a sua casa para uma reunião? A sua casa está aberta? Ah, não, mas tem um negócio de um lanche aí. Vai caro. E aí, você vai guardar o dinheiro do lanche para quê? Muito bem, Honório. Vai comprar remédio porque vai entrar em depressão já já, Honório. Gostei. Então nós precisamos abrir nossas casas para os pequenos grupos familiares. Tá certo? Nós precisamos participar ativamente dos grupos familiares, dos pequenos grupos. E nós precisamos ter compromisso. Vocês ouviram? Compromisso, viu, Socorro? Socorro, desculpa, eu estou só lhe usando como um cordeiro hoje. Ah, tá certo. Ela passa a tarde cozinhando, tá bom. Vai levar para a reunião de casa, né? Aí chega atrasado na reunião de casa. Não chega mais não. Ela já foi restaurada, né? Amém. Graças a Deus, amém. Irmão, vamos acabar essa reunião, eu já estourei o tempo, mas eu queria, o último ponto dessa mensagem é a diversidade dos restauradores. Eu não tenho tempo de ler os versículos, mas é muito interessante isso aqui, olha só. Aqui no grupo dos restauradores tem sumo sacerdote, sacerdotes, nobres, ourives, perfumistas, governadores e mercadores. Tudo do jeito correlata, né? Mesmo perfil, né? Vocês estão entendendo o que é que vocês têm que fazer para ele ficar junto? Ir para a cruz, meu irmão. Como é que eu vou estar junto do sumo sacerdote, os presbíteros da igreja, os sacerdotes, os diáconos? Aí tem os nobres. Aquele irmão ali é rico, ele é rico, ele pensa que é alguma coisa, não falo com ele não. Está difícil. Ourives, o cara mexe com coisa boa, com ouro. Perfumista, aquele que aromatiza aonde vai o ambiente. Esse é legal. E o governador que dá ordem. E o mercador que faz negócio. Vocês estão entendendo como não é fácil restaurar os muros de Jerusalém? Quem é você aqui? Você se enquadra em qualquer um desses aqui. O principal, irmãos, disso tudo é que nós precisamos acolher a todos. Amém. Romanos 14, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não
agradar a nós mesmos. Versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. O que é que nós estamos fazendo? Edificando, reconstruindo os muros do testemunho de Deus. Então, o ponto principal é você sair de cena. O ego tem que estar fora dessa jogada. E a melhor coisa para você acabar com o seu ego é você agradar o seu próximo. Porque o próximo sempre quer coisa diferente de você. É o que está na Bíblia, tá? Só estou falando, lembrando para vocês o versículo que está aqui. Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Perdão. Perdão. Eita, coisa difícil. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O Senhor perdoou vocês? E você não quer perdoar o outro? Está difícil ser um restaurador. Está difícil. Efésios 4:1-2, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vocês foram chamados? Foram chamados para restaurar os muros de Jerusalém? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Amém? Eu termino por aqui, meus irmãos, me perdoe, né, senhor? Jorge, me perdoe, meus irmãos. Eu vou me arrepender, tá certo? E eu vou pedir a Deus para me guardar, porque você e a dona Jussara só faltam me matar depois de uma mensagem dessa. Mas louvado seja o Senhor, ainda tem lugar para arrependimento, tá certo? Que o Senhor tenha misericórdia de mim, tá bom? E nos abençoe. Amém? Amém? Dá tempo aí, Gleito? Pequenos... Hã? Vai ter ruminar, não? Parece que você está igual a Irapuã, rapaz. Acaba mesmo na hora, assim.